Olá, eu sou o Gelo. De fato, estender nossa percepção do ordinário para o extraordinário. Isto requer práticas que, por sua vez, exigem determinação, tenacidade e, às vezes, puro espírito sanguinário. Phil Heine, Técnicas de Xamanismo Moderno. Olá, eu sou o Rodrigo Vignoli e descobrimos que trabalhar com as imagens dos sonhos dos outros ajudava a desenvolver um tipo de mundo mítico do grupo, em que poderia ser acessado através dos sonhos e atividades. Phil Heine, Técnicas de Xamanismo Moderno. Eu sou o Felipe Boim e as ferramentas que você usa como objetos de poder são extensões de si mesmo e da sua cosmologia escolhida, e você vai se beneficiar muito ao tratá-los como entidades vivas. Phil Heine, Técnicas de Xamanismo Moderno. Eu sou Danilo Nóbrega e todos os guerreiros impecáveis encontrarão seus piores inimigos no reino dos mundos ordinários. Phil Heine, Técnicas de Xamanismo Moderno. Olá! Saudações, queridos ouvintes. Está começando mais um Cortex Caoscast. Abra o seu cérebro. Hoje nós vamos falar do livro Técnicas de Xamanismo Moderno, que na verdade é uma coletânea de 3 pequenos livretos do autor Phil Heine. Esses livros são Andando Entre Mundos, Entre Dois Mundos e Tocados pelo Fogo. O autor é o Philip M. Heine, mais conhecido como Phil Heine. Foi criado em Blackpool e ele é um crítico literário e ocultista britânico que teve seu primeiro contato com o ocultismo em um coven Wicca. Ele ficou nesse coven por 1 ano e 1 dia. E aí depois ele foi pesquisar disciplinas tão diversas como yoga, OVNIs, né? E mais pra frente a gente vai ver ele abordando uma série de disciplinas diferentes na carreira dele. Nos anos 80 ele teve acesso ao Liber Nu, do Peter Carroll, e logo ele ia produzir aquele primeiro texto que deve ter sido o primeiro livro para muita gente dentro da magia do caos, que é o Caos Instantâneo, Condensed Chaos. Tá? E aí, com isso, ele desenvolveu uma linha própria que ele acredita que a espiritualidade e a magia ela tem que ser divertida. Nisso, ele desenvolveu trabalhos com rituais cabalísticos, todo o estudo semi-tradicional, meditações em fluxogramas e tudo isso inspirado por uma linguagem de programação e discordianismo. O impulso dele é sempre produzir de maneira atrativa. Então ele pega essas técnicas que elas são tradicionais e vai adaptando elas para essa linguagem cotidiana, tal como a gente vai ver demais nessa obra aqui hoje. Na verdade, o primeiro livro dele não é o Caos Instantâneo, não é o Caos Condensado. Isso é um erro até comum, porque ele tem um livro chamado Caos Condensado. Acontece que o primeiro texto dele foi um panfleto chamado Caos Pronto para o Forno. O Caos para Levar ao Forno, algo semelhante. Que era originalmente Caos Condensado, mas ele muda o título e, a posterior, depois, ele escreve um livro com esse nome mesmo, ele reutiliza. Heine tentou evitar uma definição concisa de magia dentro do seu trabalho. Em vez disso, ele tentou sugerir que a magia ela consiste muito mais de uma força vital, um modo de consciência e um modo de vida. Em qualquer caso, se qualquer alegação pode servir como definição, para o Phil Heine, definições seriam reutilizáveis e também descartáveis. Se nós formos procurar na obra dele algo como uma definição, o mais próximo que ele chegou seria algo como: médica é uma série de técnicas para estender os limites da realidade possível, ou é um estado de abertura para uma realidade mais expansiva e aplicação desse estado na vida de cada um. Heine indica continuamente, provavelmente influenciado pelo Robert Anton Wilson, pela programação neurolinguística, etc., que redes metafísicas do praticante não são absolutas, das quais o praticante não pode escapar. Mas para o Mago do Caos, elas são um estilo e uma prática. Em vez de dar explicações metafísicas do que deveria funcionar, ele fornece algumas técnicas básicas para alterar os estados de consciência e insiste que a única maneira de entender a magia é a experimentando. Fundador e coeditor do Banner News, né, que
foi a primeira revista pagã da Grã-Bretanha e também do que era extinta a revista Chaos International. Ele fundou essa revista em parceria com Rodney Orpheus, que era um músico, escritor e palestrante. Como os meninos falaram, né, sobre o Caos Condensado, é muito interessante que William Burroughs descreveu esse livro como a afirmação mais concisa da lógica da magia moderna, né, já que o livro se foca em técnicas básicas e um estilo de fazer magia que a gente acaba associando ao que a gente entende por magia do caos, de certa forma, né? Esse Condensed Chaos foi acompanhado por um segundo volume, que é o Primal Chaos, e onde o Phil Heine ele coloca mais ênfase nessa construção e uso de técnicas mais formais, por assim dizer, né? Algumas pessoas enfim, do meio acabam criticando o Phil Heine muitas vezes pela falta de profundidade. A gente pode perceber isso mesmo nessa trilogia de livros que a gente leu aqui, que não é um negócio profundo e denso, né? Mas ao mesmo tempo ele é amplamente considerado como um dos autores mais práticos, porque ele traz técnicas que são muito educacionais e acessíveis sobre o assunto. A primeira vez que esse livro vê o mundo, o Andando Entre Mundos, que é a parte 1 dessa trilogia, ela sai pela Pagan News ainda em 86, mas as partes seguintes, né, das técnicas de xamanismo moderno, são publicadas só em 89. E em 98, o Frater Niger Serpentes traduz a parte 1 para o nosso idioma e o Frater Virgulino Lampião Véu Luzeiros a parte 3 para o português. A parte 2 só vem a ser publicada em 99, também pelo Frater Virgulino Lampião Véu Luzeiros, que leva o prêmio de boto mais genial. Todos se segurando. Eu adorei a parte do Véu Luzeiros, cara, genial. Mano, é genial, né? O negócio que é legal a gente dizer é que essa associação aí do grupo de traduções ocultas, eles estão na ativa já há muito tempo, e muitos dos PDFs que a gente tem hoje em português foram eles que fizeram isso, quando nem era ainda considerado uma prática de pirataria você traduzir um livro de forma independente. Não, inclusive nos PDFs deles tem pedidos para que editoras... Inclusive a gente pode até reiterar esse pedido do grupo de traduções ocultas, que para que editoras peguem esse livro e traduzam ele, para que não seja necessário mais o PDF, sabe? Essa prática é muito constante, né? Eu trabalho com a galera do Nação Garou e durante muito tempo eles traduziam livros e tinha sempre esse alerta: nós estamos traduzindo aquilo que a Devir não quer trazer e fazendo um trabalho melhor com aquilo que ela disponibilizou. Mas enfim, esse grupo de traduções ocultas, os links no PDF não estão mais disponíveis, nós não sabemos quem são essas pessoas e fica aqui o nosso imenso agradecimento a todos vocês. Valeu, nóis, galera. Aí. Bom, acho que a gente pode começar o que o próprio autor fala na introdução. O que seria o xamanismo moderno, né? O primeiro livro vai trazer uma coleção de exercícios práticos, mas quando o autor traz essa questão do xamanismo moderno, o objetivo dele é aumentar a consciência do mundo do qual nós fazemos parte, né? E reforçar a nossa percepção sensorial, nem que seja no ambiente cercado por prédios, indústrias e construções, né? A primeira parte do livro vai tratar de exercícios básicos dos sentidos, tato, olfato, visão, enfim. E a segunda metade do primeiro livro vai abordar os estados de transe e de maneira complementar, né? Complementando essa questão de ter mais consciência do nosso próprio meio e como a gente pode mediar o que é essa vida externa a nós e o que é essa vida interna. Eu queria pontuar, antes da gente passar para os exercícios, uma coisa que é muito salutar que ele faz no começo, que é diferenciar o que é um xamã, né? O Heine, ele tem uma preocupação de trazer um contexto histórico dessa prática, informando tanto do xamã quanto do xamã, que ela traz aquela coisa que boa parte dos ouvintes já devem estar familiarizados, que são as tradições siberianas. Ele aponta como diversas, ele vai mostrando antes das técnicas, como vários grupos ao longo da nossa história humana foram trabalhando com isso que está sendo chamado aqui de xamanismo. Eu preciso fazer um disclaimer como antropólogo, que é o seguinte:
tribos indígenas não têm xamãs, tá? Mesmo a pagelança, ela é uma outra coisa. A gente tem que ser cuidadoso com isso. Primeiro, pela vulgarização de algumas coisas que não são simples. E segundo, para a gente usar no devido contexto, que é uma descrição tomada das ciências sociais, das ciências humanas, que a gente usa para entender o mundo. Por que que isso é importante? Sim. Porque quando a gente vai pensar nossa prática mágica, nós estamos inseridos na história, então nós precisamos saber de onde veio os termos, tá? Então, se você vai ao instituto xamânico tomar ayahuasca, aquele índio Você já tá errado. Por aí. Não. Desculpa. Aquele índio do norte-americano estereotipado não é um xamã, tá? Posso? Por favor. Então, como o Gelo falou, o xamã, o xamanismo, é uma categoria que é utilizada para explicar, né, por ter semelhanças entre os tipos de técnicas utilizadas. O termo que a gente tem no Tupi-Guarani para isso seria o pajé. Uhum. Mas ainda assim a gente tem diversos outros grupos linguísticos no Brasil, de diversas etnias. Então, em algumas etnias, nem o termo pajé se aplica. Fica aí uma grande categoria sobre um conjunto de práticas que é mais ou menos parecido e que envolve conversar com espíritos. Consequentemente, quando você pega um termo tão abrangente, ele também se torna um termo esvaziante de sentido. Vale falar que o Phil Heine, ele passa os 2 primeiros livros estabelecendo o que é a categoria do xamanismo moderno. Tratando sim de xamanismo, mas principalmente o objetivo dele é estabelecer o xamanismo moderno. E no terceiro livro, ele vai lidar com as questões de quem está inserido nessa proto-tradução, não sei. Por que xamanismo? Por que a parte do moderno fica auto-evidente? Mas por que xamanismo? O Phil Heine, ele acredita que no xamanismo a gente tem um radical de práticas que doam significado para a existência humana. Então ele vai falar de teatro, de dança, de magia, até de linguagem, sabe? E ele enxerga um grande valor em você rememorar essas técnicas, que foram as técnicas que criaram essas práticas. E com isso restabelecer uma relação de criatividade com o meio e a comunidade. Alguém pega o próximo? Fantástico. Tudo isso é importante. Tudo isso é importante só para terminar essa partezinha que eu precisava fazer esse disclaimer, para a gente entender o que vai ser, para a gente entender o lugar que técnica, prática e sociabilidade vão ocupar ao longo desse livro. Esse livro ele não é corretamente aproveitado se você entender que ele é... Puta, saca quando a galera cata o Carlos Castanheda e quer ser um xamã? A gente vai cair numas fitas daquele tipo, tá ligado? Isso não pode acontecer, galera. Não tô cagando regra falando o que pode ou o que não pode. O que eu tô falando é que a gente tem que dimensionar as coisas no lugar que as cabem na história. Gelo. Não dá pra gente arrastar uma categoria e achar que o que a gente vai fazer no nosso meio é a mesma coisa. Se for pra tratar como cagagem de regra, a gente pode ser mais específico. Quem tá cagando essa regra é o próprio Phil Heine. Tem uma entrevista que ele cita exatamente o Castaneda, falando... Eu tenho quase certeza que é uma entrevista que ele tá falando exatamente das pessoas que se metem no meio do mato ou coisas semelhantes, procuram o estereótipo mais evidente de um xamã, procurando ter uma experiência como a do Castaneda. E essas pessoas morrem, sabe? Então, fica a dica. A cagada de regra do Phil Heine é não morra por ser idiota. Simples assim. Morra por outros motivos. Morra por outros motivos. Sim, morra por outros motivos. Bem, e estratégia.
o autor ele se trata como mais um na multidão. Então ele expõe o texto como se ele fosse um magista, não como uma figura de autoridade que vai te falar o que você pode ou não pode fazer. Ele está te dando sugestões, ele é simples, ele é objetivo. O texto dele ele é habilidoso, então ele transpõe a comunidade, né? Ele diz o tempo todo que a essência do xamanismo é o trabalho dentro da comunidade. E aí ele faz até uma ressalva de que esse termo comunidade não é alguém tentando vender as ideias que ele quer que você compre, mas sim a colaboração do coletivo para fazer com que, né, novas iniciativas surjam para auxiliar uns aos outros. E isso é muito interessante, na hora que ele reforça o tempo todo esse papel de política, né, dentro da prática mágica, esse papel da comunidade, esse papel do Isso é muito legal você parar para analisar de forma bem rasa, mas me parece auto-evidente, quantas comunidades tem de magia do caos aí, né? A gente adora se embolar, né? Uns nos outros. Eu acho que é um movimento natural do ser humano que é formar grupos, né? Mas, enfim, um negócio que eu achei bem interessante, eu acho que boa parte até devido à minha trajetória pessoal, é a maneira como o autor escreve, não na questão da estratégia, mas a vibe do livro, saca? Então, é um livro muito tranquilo de ler, ele é humilde, saca? Parece que você tá lendo um diário. Uhum. Um diário de campo do autor, assim. E dentre os outros livros de magia do caos, né? Sei lá, vai pegar o Peter Carroll, o Ray Sherry, até o Manual do Campo, que a gente abordou aqui também. Eu me senti muito mais propenso a falar, cara, da hora, isso aí eu boto uma fé, vou fazer essas paradas, sabe? Porque ele traz muito mais uma sensação de, tipo, você não está fazendo isso só por você. Sim. E eu acho isso bem interessante. Cara. Bom, desculpa, vamos aí. Uma coisa bem legal, somando com isso que o Boi já falou, é como que o autor ele vai organizar esse texto falando o tempo todo. Galera, isso aqui é fruto de uma prática que ele fez com a Sheila... Eita, onde eu vou achar isso agora? Isso é fruto de uma prática conjunta que um grupo tinha, então seria até meio injusto que ele estivesse falando tanto de comunidade e não tivesse uma comunidade para basear. Então isso está organizado em torno da vivência que ele teve, mais ou menos em 3 momentos, por assim dizer, que vão tecer essas relações entre as teorias que estão sendo expostas, né? Mas tudo sempre no campo da prática. Ele não está contaminando a prática da galera com norte discursivo. O que ele está fazendo? Ele está falando, olha galera, como já disse Crowley 100 anos antes, quando você faz certas coisas, certos resultados se obtém. E ele traz um lore ali, ele traz uma história que é muito... comunica muito com a gente, que existe possibilidade de reintegração com o mundo e com a sociedade, e principalmente com o seu universo interno e externo. O que o Phil Heine está fazendo é reencantar o mundo. Maravilhoso. Bloco 3. Vamos entrar no texto. Você está ouvindo Cortex Caoscast em Vortex Caoscast. O conteúdo da obra diretamente, a gente tem o primeiro aí, né, o Andando Entre Mundos, e eu acho que alguns capítulos eles meio que se fecham no começo, né? Onde o autor trata da sobrevivência xamânica, do que é essa visão de mundo xamânica, suas origens, as tradições, e qual é o valor do xamanismo, né? Como a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia. O autor coloca que o xamanismo ele é a fonte tanto da magia quanto da religião, né? Não vamos entrar em debates teóricos sobre isso. Ele vai ficar horas aqui. Eu achei muito interessante isso que já foi comentado, que do xamanismo surge... É do xamanismo que surgem as outras formas artísticas, o teatro, a arte, a dança, e o que vai vir a ser a linguagem e a escrita num segundo momento, né? E que hoje, nesses grandes centros urbanos, a gente está buscando algumas características desse xamanismo, buscando revitalizar uma visão de mundo que foi perdida, né? Esse reencantamento
do mundo que o... É muito legal as que o Geo ferramentas que comentou. ele traz para isso. Primeiro, quando ele estabelece junto com o contexto do Marcelo Eliade, né, que se fala, Marcelo Eliade, enfim, de estabelecer o... Mircea. Eu imaginei que estivesse falando errado. Ele estabelece o xamanismo como uma prática de êxtase, né? Mas o que eu acho mais legal é como ele pega o conceito de comunicação e ele transforma num campo de atuação mágica. E isso tem muito a ver com o real resgate do que é esse xamanismo. E a gente começa a entender, a partir daí, qual é o xamanismo como é, na verdade, eu não importo nem com qual é. Acho que isso nem faz diferença. Mas como é o xamanismo que o Heine quer resgatar. Até para não cair naquela ideia que o próprio Gilo tinha pontuado muito sobriamente um pouco antes. É porque a gente vai entrar numa coisa, Danilo, que é importante. Por exemplo, se eu me estender, vocês me avisam que eu corto e volto para um ponto. Eu sei de onde eu vou voltar. O fato dele pegar o Mircea Eliade quer dizer que ele está analisando uma interpretação histórica. Ele está com uma coisa mais fenomenológica da abordagem das religiões. Se ele pegasse outros autores, e aqui infelizmente tem que falar de Claude Lévi-Strauss, ele tem um texto fantástico, chamado Eficácia Simbólica, como ele tem textos como Xamã e Sua Magia, que ele dá conta de demonstrar como essas práticas funcionam. Por que é importante essa distinção teórica aqui? Para o ouvinte estar avisado que ele não está se importando muito, o Phil Heine, com elaborar de forma externa ao xamanismo que ele é. Ele não quer trazer uma contravisão do xamanismo. Ele está se baseando no que efetivamente o xamã faz. Isso é bacana, porque quando a gente pega essa distinção importante entre o xamã estereotipado e esse recorte bem formado que ele faz do xamanismo, nós não corremos o risco de ficar em técnicas vazias. Lá no final, quando ele vai apresentar tambor, chocalho, todas essas coisas, isso não é apresentado como fetiche. Isso é apresentado como instrumento. Ele demora muito tempo pra te falar pra pegar as coisas. Ele fala assim, mano, primeiro aprende a ouvir, né? Refina... Mano, na hora que ele fala do olfato, eu falei, realmente, cara, nós não trabalhamos o olfato. O Rodrigo, bom, se bem que o Boinho também tem trabalho de ordem. Vocês foram instruídos a trabalhar o olfato de vocês em algum momento? Em exercício de visualização. Mas vocês tiveram essa instrução do tipo, faça isso, trabalhe o seu nariz. Não era o nariz o ponto principal, ele era aparato, né? Ele fala, não, cara, tem uma informação específica que vem disso. Isso eu acho que é o grande brilho que ele traz para as técnicas xamânicas. O que ele faz? Ele faz um apanhado ali, um catado, e apresenta o que os, no plural, xamãs, devidamente diagramado, fazem para chegar a essa finalidade. Atenção! Se você está ouvindo isso, significa que você participa da nossa realidade consensual. Não importa se você é um ente ativo ou meramente recebe informações e as repassa de forma passiva. Esse é um aviso. Nossa mitologia foi higienizada. A nossa fantasia foi delimitada, selecionada e manipulada. Você foi condicionado a acreditar que os seus anseios pelo encantado são impulsos infantiloides. Enquanto isso, a potencialidade pura do mito é destilada. Suas doses são distribuídas em porções e nichos de forma artificial para aliviar, conformar e disciplinar o instinto de perseguir o impossível. Isso não é uma conspiração. Não há ninguém por trás desse esquema, senão a nossa própria cultura, forjada sobre um racionalismo impeditivo, cada vez mais estéril e degradante, que sanciona nossos valores e calcifica nossas percepções. Liberte-se da cultura do medo. Não aceitemos mais mitos plastificados. Você nunca poderá estar certo. Essa ênfase moral é a utopia da eterna menos-valia nos imposta. Se você não fiar no sonho em que você vence, você estará para sempre na teia dos demais. Permita-se ser selvagem, reveja seus mitos, reescreva as histórias, exija o impossível. Nada é verdadeiro, tudo é permitido.
queimando um pouco de pauta nessa questão do olfato. Cara, o quanto você não vê em relatos de trabalho de campo, e tipo, não, o antropólogo vai lá e o indígena fala, não, sente o cheiro aqui desse jabuti. E tipo, o jabuti não tem cheiro, tá ligado? Mas a gente não desenvolve, sei lá, a técnica do olfato. Só você ver, isso é muito simples. Isso pode ser até cotidiano. Um sommelier, ele pega uma taça de vinho e ele passa 30 minutos falando sobre um vinho que a gente só sente cheiro de água morna, sabe? E ele não tá ali... Ele pode estar até de sacanagem com você, mas ele não está apenas de sacanagem com você. Esse é o ponto, sabe? É uma questão de trabalho mesmo. Gelo, eu acho legal você trazer esse conteúdo o que o xamã de fato é a partir do que ele faz. O Heine, ele vai até falar do retorno das imagens do que é o xamanismo, mas ele não vai tratar isso enquanto um objeto exatamente um objeto de fetiche. Não, ele vai tratar isso como um conceito de repetição de um comportamento que nos é natural, mas que a gente está afastado do domínio desse comportamento, não sei, de lidar diretamente com esse comportamento e não apenas repeti-lo, sabe? E consequentemente, para isso, ele vai falar do espaço entre, de reestabelecer o espaço entre como um espaço e de te colocar de volta lá. Esse espaço entre é bem interessante, porque eu acho que ele evidencia uma das bases do que seria a compreensão do Heine de xamanismo, e que você encontra em diversas compreensões em diversas etnias, que o universo possui diversas camadas. Sim. Né? Ou pelo menos mais uma camada. Você tem pelo menos uma camada onde tem os duplos, o mundo dos mortos. É pelo menos isso. Né? Então, existe algo como um núcleo central, um eixo central que conecta esses mundos. Isso é maravilhoso. O Axis Mundi, né? Isso. É muito legal. Não queria interromper o Boim, mas é uma colocação muito pequenininha, Boim. Em alguns livros passados a gente falou da Anima Mundi, ou seja, a gente lidou com o mundo como algo vivo, a potência do mundo que se manifesta. Aqui não. Aqui a gente está falando do centro do mundo, que é o espaço entre, é o espaço da inação, que permite a ação. Olha que interessante. Mudança de lógica. E ao mesmo tempo existe uma concepção anímica, aonde o xamã está se relacionando a todo tempo com a humanidade, com animais, com qualquer outra forma de vida, como se fossem vivos mesmo. Não é o como ser, né? Exatamente, eu nem colocaria como ser, porque o como ser é a gente lendo, né? Na experiência, sim, perfeito, é vivo. Perfeito. Se você se posiciona em Axis Mundi, tudo tá vivo. É vivo. Não é tudo tem possibilidade de manifestação. Não, tudo tá vivo e isso é profundamente natural. Só você que não tá atento. E aí o Rodrigo pode falar por hora sobre a função de uma boa cruz cabalística feita no RMP para isso, né? Aí ele vai usar o termo centramento, né? Ele vai inclusive citar essa questão do RMP. Ele fala que ele gosta do RMP, ele chama o RMP de um ritual um pouco mais complexo e elaborado, mas quando ele fala desse centramento, ele está falando de se colocar no centro do mundo e assumir a perspectiva dentro daquele seu contexto, daquele túnel de realidade. Né? E aí, sei lá, a cruz cabalística, os banimentos em gerais, eles vão fazer justamente isso. Eles vão te ligar com esse espaço, né? Esse entre-espaço que os meninos estão chamando, mas talvez, assim, se a gente for colocar com a fonte de energia primordial, com aquilo que é a origem, com aquilo que mobiliza a energia para outros processos, vai te colocar em contato com aquilo dali e vai tornar você como também origem, ou seja, você como um
um instrumento ordenador do mundo ao seu redor. Então, na hora que você se centra, na hora que você define dentro da magia ocidental os quadrantes, dentro da magia ocidental, da magia oriental, você vai ter mais do que 4 divisões de espaço, mas enfim, na hora que você se coloca como centro da divisão daquele espaço ao seu redor, é você quem se torna o sol, o elemento ordenador, aquilo dali que fecunda, aquilo dali que cria ordem, aquilo dali que gesta novas possibilidades, né? Então o centramento ele é um ato de poder. Eu acho que falar que o centramento é um ato de poder é absolutamente perfeito. Todavia tem uma diferença de lógica, de atuação, que é muito importante ser ressaltada. Do lado de cá da jogada, vamos pôr assim, né? É muito mais fácil você se enxergar como um interventor da realidade ou como alguém que a toma e aí você lida com ela. Você lida com ela a partir da ordem, da baqueta e tudo mais. Na lógica xamânica, não. A lógica xamânica funciona exatamente como o Boim comentou. Você está em relação com absolutamente tudo. Existe uma horizontalidade das relações. Mas existe uma verticalidade também. Por favor, puxa aí. Quanto mais rápido você aprender isso, mais tarde você morre. Existem teorias antropológicas que debatem o que seria um xamanismo horizontal e o que seria um xamanismo vertical. Mas vamos colocar o xamanismo vertical, e aí o Diego vai me ajudar a complementar, porque eu não estudei, não li muito isso, que é sobre uma grande questão que as coisas estão em relação a todo tempo, a gente está em relação com essas coisas a todo tempo, outros seres, outras criaturas, mas você está numa relação de caça, sabe? Existem predadores, você é mais forte que algumas coisas, você é mais fraco, você está menos ou mais preparado para lidar com algumas coisas, e você tem que saber lidar com essas coisas, né? E existem seres que são deuses superiores ou inferiores a você numa relação cosmológica, saca? Então, existe esse jogo vertical também. Perfeito, cara. Tem uma questão aí que é pra... Bom, vamos lá. Quando a gente pensa em como funciona a mentalidade da Quimbanda, você não é tão somente um baderneiro, você é um caçador. Tá? Por que isso é importante? Porque quando nós pegamos essa mentalidade do xamã de ser um caçador, o que ele está fazendo? Ele está se inserindo em algum lugar na teia da vida. O que isso significa? Significa que tem para cima e tem para baixo de você. O elefante pisa o rato porque ele quer? Não. O elefante pisa no rato porque às vezes ele não percebe a existência do rato. Mas o elefante não faz isso. Por quê? Porque ele tem sensibilidade do seu redor e tem percepção a ponto de não fazer isso. Da mesma forma, quando você passa a se portar como alguém com locus nessa estrutura, com tropos, você sabe como lidar com o que está acima, como sabe lidar com o que está abaixo. Ótimo. Acho que a palavra do xamã aí, na hora que eu coloco ele como fecundador, é porque a palavra dele é adaptabilidade. Né? Quando o Gelo usa o termo desfio, eu acho que a palavra é muito boa, porque é uma teia, e aí a gente já entra até na questão do mundo mitológico, né? É uma teia de formas de pensamento, ou de ideias, ou de formas, né? Da representação do que são as árvores, as plantas, os animais, ou se a gente for trazer para o nosso contexto contemporâneo, igual ele propõe, os bairros, as cidades, as casas, os objetos, essa compreensão de que não só tudo tem vida, que isso já é muito presente dentro do nosso imaginário ocidental hoje, mas de que você é capaz de interagir com tudo, e mais do que isso, você é capaz de, através dessa projeção empática, assumir formas diferentes, né? Aquilo que ele vai chamar de metamorfose, que a gente era conhecida dentro do xamanismo como, né, você assumir ali o jaguar, ou você assumir uma figura de um animal de poder, de um aliado, né? Ele vai além, e ele diz que você pode assumir novos papéis dentro de estruturas de poder, dentro de fluxos, dentro de interações com objetos inanimados. Então, assim, existe uma hierarquia que é orgânica, no sentido de que a partir do momento que você domina a adaptabilidade e essa fluidez, a partir do momento que você está em contato com esse todo, com essa teia pulsante, e você é capaz de se tornar qualquer coisa, você consegue sempre estar numa relação de poder,
né? Não estou falando de uma hierarquia fixa, mas é uma relação de poder em que você consegue se beneficiar dentro daquele fluxo, né? É como se você conseguisse sempre mudar o seu polo para conseguir fazer aquela relação funcionar de uma forma dinâmica, sem prejudicar a natureza, muito pelo contrário, agindo de acordo com o que aquela natureza espera de você. Fazendo coro com o Rod, isso entrega uma fonte de poder que nós aprendemos a ignorar, que é a seguinte: eu acredito que todos os senhores são a favor da preservação do meio ambiente. Qual é o grande problema nisso? Não existe meio ambiente. Sim. Não tem separação de meio ambiente. Vamos fazer isso pelo meio ambiente. Não, cara, vamos fazer isso pela gente. A gente faz parte do conjunto. E a hora que ele te integra num todo coeso, que é o mundo tal como é, sem separação artificial, hierarquizado, você sabendo o seu lugar, você passa a ter uma prerrogativa que só, talvez eu seja um cuzão do caralho agora, invocadores experientes sabem o que é você chamar um espírito na sua presença e você não precisar torturá-lo para ter o tratamento que você espera. Quando você está ciente do lugar que você ocupa, você chama a parada na sua frente, a parada sabe o lugar que cabe para todo mundo ali. É muito interessante você falar isso em relação à invocação e em relação ao meio ambiente, que essa relação de nós temos de preservar o meio ambiente, essa relação de separação, ela é sempre uma relação mediada pela técnica, é sempre uma preservação de nós precisamos disso para fazer aquilo outro, é sempre uma relação de domínio. Consequentemente, uma relação que não se vê em conjunto. E aí, puxando para a fala do Rod, desse domínio, mas esse domínio harmônico, eu vou trazer aqui que, a meu ver, toda essa relação empática que o Heine traz é uma relação de empatia instrumentalizada. Ótimo, nossa, Sim. Maravilhoso. Empatia instrumentalizada. Em outras palavras, ele traz esse conteúdo, muito bom, mas sem transformar ele em técnica. E mesmo assim, se mantendo enquanto protagonista. Mas é a função de protagonista que é necessária. Isso é muito legal. Então, gente, tem um outro conceito que o Heine, ele traz aqui, logo no começo do livro, que é o conceito de corpo-mente. E é corpo-mente literalmente, juntinho. E o Heine, ele vai trazer em outros momentos, ele vai cunhar conceitos em outros momentos aparentados com esse, mas ele traz uma característica muito interessante. Eu quero falar muito mais no momento sobre o corpo do conceito do que sobre o conceito em si, que é o seguinte: ele não explica o que é o conceito, ele trata o conceito de cara por um motivo muito óbvio. Ele consegue criar um conceito que tá implícito o que ele é. Isso é algo muito curioso para quem vem da filosofia, por exemplo. É muito comum você encontrar a mesma expressão com conceitos diferentes em diferentes autores, e nenhum desses autores consegue falar o que de fato a palavra está falando. A minha admiração é a seguinte: me soa um trabalho mágico, um trabalho de potência, de ciência, muito legal e avançado, você ter uma fala que não fala mais do que ela está falando de fato. Foi claro? Nossa. Entende o que eu quero dizer? Que existe um enorme valor em você falar e não falar nada mais do que você está falando? Quando o elemento é autoevidente por si mesmo, né? Sim. É que aí, vocês falam desse bagulho, eu fiquei com vontade de mandar um recado pro Foucault e a noção de poder. Todo mundo cita e ninguém sabe que porra que é. Mas esse bagulho de corpo-mente, cara, ele é bacana, porque se ele tentar definir, ele mata. Tá ligado? Ele precisa ser algo da experiência. Foi falar num negócio aí que é precioso, que é a noção de... Não é autoridade, como que vocês colocaram? Protagonismo. Cara, olha que interessante. Não, o mundo inteiro existe, tudo existe, existe hierarquia e tal, uma coisa que é melhor que a outra. No entanto, você é o protagonista. Quando você pega a nossa visão de mundo, ela coloca a gente numa esfera passiva. Ela não coloca a gente como realizador da ação. E nós não nos percebemos disso cotidianamente. Ou ele vem de um protagonismo teatral pra você, né? Em que, de fato, no mundo inteiro, só você importa. Isso é falso. Não, só você é o esclarecido que descobriu a verdade sobre Deus e tem o Deus verdadeiro. Desculpa, na savana quem é o rei é o leão, sabe? É isso.
O que não quer dizer que depois ele não vai ser comido, Bom, tá ligado? Exatamente. Na savana o rei é o leão, nas árvores vai ser o primata, na água vai ser o tubarão. E vai embora, tá cheio de protagonismo. Cada um no seu corpo. O Phil Hine, ele vai aproximando a gente desses conceitos e dessa maneira de viver, ser, habitar, interagir com o mundo através de um conjunto de técnicas. Acho que a gente não precisa entrar nas técnicas aqui, os ouvintes podem Nós já pegar falamos o um livro e pouco ler, também, tem quando uma página citamos o pra cada olfato. técnica, né, mas uma técnica que eu acho bem interessante, que não é uma técnica, mas é a conscientização de algo que a gente já faz, que é a mudança das nossas personas no nosso dia a dia, né? A maneira como a gente interage em diversos grupos, certo? E o xamã é quem sabe fazer isso de maneira consciente e voluntária, porque ele sabe o papel que ele tem que assumir em cada grupo. Ou seria o que Principalmente o magistas do caos. magistas pretende também, né? Ele cita muita questão do mestre Zen, né? Que ele fala que o mestre Zen, quando o adepto se vira para ele e se refere a ele com toda a reverência possível, que ele rejeita a projeção de status, dando uma resposta que ao mesmo tempo coloca ele num estado de ridículo e coloca e ridiculariza a projeção de autoridade que fazem para ele, né? Então o mestre Zen, ele rejeita ser tratado com aquela reverência que o adepto quer projetar nele, e ao mesmo tempo faz mostrar que toda essa relação de poder para ele ali é algo ridículo. E aí é muito, muito interessante, porque uma das coisas que o Hine fala, né, ele fala muito dessa questão da gente aprender a administrar, né, essas nossas projeções, essas nossas personas sociais. Ele vai falar muito do mundo social, mas uma coisa que ele vai colocar muito forte é que essa noção de que a nossa mitologia, ou seja, todo o nosso contexto do ideário, né, das formas de pensamento, das egrégoras que habitam hoje o nosso cotidiano, sobretudo na espiritualidade, essa mitologia ela foi fortemente higienizada, né? Isso vai tocar muito naquele ponto que o Gelo fala na hora que ele abre o programa, né, do curso de xamã e da pessoa que vai tomar um ritual de ayahuasca, que vai pagar, sei lá, R$700 para tomar uma bebida consagrada dos deuses por uma pessoa que se autodiz xamã e que fez uns cursinhos de terapeuta holístico de não sei quantos R$1.000. Mas o ponto não é a formação dessas pessoas ou os termos que são utilizados, mas sim a exclusão dessa organicidade e dessa empatia que ela é natural do papel de xamã. O Hine está o tempo todo chamando a atenção para que autodenominar-se xamã é uma responsabilidade muito grande, né? Esse termo ele implica várias nuances e vários comportamentos que eles geralmente não são dignos apenas de um praticante. Mais ou menos a relação do mago para o magista, né? O mago é como um título e o magista é um mero praticante. Então, com essa noção... Não, no sentido de que toda pessoa que... Isso, ótimo. No sentido de que toda pessoa que pratica pode receber esse título, seja ela de que grau for. Agora, com essa noção de mitologia higienizada e desse conceito dos 3 mundos que eu quero começar a abordar aí essa questão que ele começa falando no livro 2. Após o autor mostrar esse conjunto de técnicas, né, que envolve não só as percepções físicas, mas também uma noção de espaço e até de como a gente se portar, e ele fala bastante da fala, né? A gente que trabalha com magia, vibração dos nomes divinos, tem um pouco dessa compreensão, mas é muito importante a noção da oratória, de saber se comunicar, saber como conversar com determinados grupos, né? E tudo isso vai desenvolver o que seria um status do xamã, né? E vai começar a criar a noção que o xamã é o guia. Ele é responsável por uma certa parte... ele vai estabelecer onde está o protagonismo do xamã. E aí, nisso...
Uhum. E nisso o autor entra na questão do transe, que a gente já debateu, se não aqui foi debatido no Vortex diversas vezes. É bem interessante que ele faça exercícios em grupo de controle de sonho. Ele fala da Assunção Forma a Deus, e aí o Rodrigo comentou um pouco sobre a questão da mudança da forma, né? E ele pontua brevemente assim, a questão dos auxílios químicos, né? E aí, como manter esse meio termo em você não ser um biruta e fica só tomando muita ayahuasca, por exemplo, e não faz nada, e como você realmente é alguém que interage com o conhecimento de uma medicina, né? E é capaz de na verdade, trazer algo para a continua. comunidade através disso. Não, e o último ponto do autor nesse livro 1 é a questão da morte metafórica, né? É o descer e voltar. Né? Ele faz alguns paralelos desse descer e voltar com alguns outros conteúdos, mas ele estabelece o que ele é pro xamanismo em si. Que é não é esse momento que a nós parece tão especial, pro xamã ele é algo profundamente corriqueiro. O retorno do xamã é algo profundamente corriqueiro. Eu só queria sublinhar que tem 2 birutas na jogada. Sim. O que se utiliza de drogas de qualquer jeito e o que não se utiliza e se acha xamã. Uhum. O Phil Heine deixa isso bem evidente. Mas eu acho que agora nós já fechamos o livro 1, acho que nós podemos passar pro livro 2, né? Agora, essa conversa toda sobre xamanismo é uma conversa sobre viagem. Viagem no sentido de ir, de fazer. Principalmente quando a gente está pensando nos mundos que o xamã acessa. Tanto os mundos internos quanto os mundos externos. Falamos sobre camadas, falamos sobre tronco do mundo e falamos sobre tropos, sobre lugar em estruturas e coisas do tipo. O Phil Heine, ele vai mapear basicamente. Vamos por partes. Imagina agora que a gente está delimitando quais são os mundos, igual joguinho de RPG. Esses mundos são organizações do social, do mítico e do pessoal. Se você perceber, ele tem uma gênese de 3 níveis. O primeiro nível é um nível vinculado à pessoa. O segundo nível, que eu estou colocando como social, ele é um nível vinculado ao seu sobrenome. O último é um nível vinculado ao totem da sua tribo. Boim, você lembra da questão da troca de nomes das tribos? Manda bala. É aquela fita que quando o avô morre, o nome fica disponível para rodar pela família. O neto é o avô. Isso. Uhum. Você acha que é próximo dessa ideia? Cara, eu acho que se aproxima, em algum sentido, mas eu também acho que o Phil Heine ele tenta trazer isso muito pro nosso mundo. No sentido de, a gente tem o nosso mundo pessoal, que são as coisas que a gente lida dentro da gente. A gente lida com o mundo social, que são os papéis que a gente reproduz. Até aí, beleza? Concordo com você. Só que quando ele entra nessa questão do mundo mítico, eu acho que ele acaba entrando muito na questão das figuras arquetípicas com que a gente quer trabalhar, dos mundos que a gente explora, das mitologias com que a gente se relaciona, né? E eu acho que isso é bem, como praticamente magia do caos, isso é bem fluido, né? Funciona bastante. É que a minha dúvida, cara, é a seguinte: com o meu mundo pessoal e o meu mundo social, eles são individualizados. O mítico, ele seria geral, né? É porque a pergunta que eu quero fazer é mais ou menos o seguinte: qual é a diferença quando eu, com o meu pessoal e o meu social, lidamos com o mito de Odin quando, sei lá, Vitor Bosco e Dan Cruz fazem a mesma coisa? Sacou o que eu tô perguntando? Sim. Cara, você leu Deus Americanos? Sim. Tá, spoilers. Você tem 2 Odins, de alguma maneira. Ou você tem vários Odins e cada pessoa vai perceber características específicas de Odin. Ai, que legal, eu não tô louco. Eu tava pensando exatamente nisso. Eu ia falar algo parecido. Eu olharia pro espaço entre essas figuras que você tá trabalhando e ele tá trabalhando. Tipo assim, a forma que eu vi... na verdade, quando eu li isso, eu pensei em algo um pouco mais abstrato. Eu gostei muito de vocês terem pensado em algo mais material, porque soa mais afeito ao livro. Então, assim, eu pensei muito em termos mecânicos. O pessoal é você olhando. O social é o que você está olhando.
O mítico é você experienciando o fato de você estar olhando. Ou seja, o mítico, ele duplica as duas relações e cria uma ponte entre elas. Por isso que o mítico, ele tá no meio. O que esse segundo livro vai fazer, né? A gente falou sobre algumas coisas, mas ele vai fornecer um esquema de aspectos da nossa experiência, que são esses 3 mundos, né? Que são 3 aspectos da nossa experiência. Nesse livro, as técnicas que o autor propõe, elas são mais voltadas para grupos e não para o indivíduo, né? Apesar que são técnicas aplicáveis, né? O que eu achei muito interessante é que ele deixa claro logo no começo do livro que todos os sistemas mágicos possuem elementos xamânicos. Eu acho que assim, são coisas que a gente já delineou bastante, ou que não sei se cabe ficar debatendo sobre o que é o mundo pessoal, o que é o mundo social, né? O que vocês acham? Eu acho que o que nós falamos já foi suficiente, os termos são autoexplicativos. Eu acho que falar que os termos são autoexplicativos já é o suficiente. Vamos pro mítico, que é o que importa. Tem uma coisa que eu gosto muito na hora que ele faz a conceituação dos mundos, que ele fala, né, que o mundo mítico, ele é ali a cultura geral, né, e que é por meio do mundo mítico que são feitas as dominações culturais. Então ele dá um conceito de que dominação cultural é subjugação de mitos, tornando-os insignificantes e os substituindo pelo mito do opressor. E aí ele insere um conceito que eu acho muito bonito e que eu acho que a gente não pensa isso na nossa sociedade, que é o de liberdade psíquica, né? Que hoje que a gente está sentindo essa afronta direta com esse governo brasileiro, a gente sente mais palpável esse conceito, mas nesse sentido de, tipo assim, da gente conseguir experimentar e expressar a nossa cultura e as nossas ideias e aquilo dali que nos inspira e nos movimenta. No final das contas, ele diz que o mundo mítico é aquilo que nos inspira a criar e a expressar. E ele fala que tudo o que nos toca emocionalmente, de alguma forma, nos transporta para o mundo mítico. No meio dessa discussão aí, ele abre precedente para discutirmos a respeito de Pop Magic, ele começa a falar do universo do Star Trek. Vamos lá, mas antes de falar sobre Pop Magic, eu acho que tem um outro conteúdo muito mais relevante, muito mais afeito à sua fala, Rory. A sua fala foi maravilhosa, por sinal. É muito legal que ele fala exatamente disso, que você tratou, tudo mais. Mas eu acho muito mais interessante que ele trata do processo inverso. Ele fala como o mundo mítico, como se utilizar dele para que o mundo social não roube valor do mundo pessoal. Ou seja, como tornar, e isso é muito importante, isso conversa com o último Vortex, por sinal, e isso é um conteúdo que é muito relevante para mim, que é o seguinte: se você trabalha 8 horas se você trabalha 8 horas, você tá bem. Se você trabalha 10 horas por dia e você tem um patrão filha da puta, isso vai roubar valor da sua vida eventualmente. Isso vai roubar potência da sua vontade. Isso vai te sugar. A brincadeira é você lidar com o inverso. Qual é a grande chave, que inclusive foi uma das chaves dadas no último programa, e por isso eu acho maravilhoso? Qual é a grande chave de você trabalhar 10, 12 horas e ainda assim ter um posicionamento mágico? É você você deitar exatamente o mundo mítico sobre o social. Sabe? O que acontece é que você não, o mundo social, ele vai estar tentando sugar o tempo todo a sua potência. Você tem que trabalhar com o mundo mítico a fim de que as coisas que você faz no mundo dos fatos, vamos pôr assim, colaborem. Por quê? O que acontece é que, na real, todo mundo cria um moto muito bonito e tudo mais, mas o trabalho factual é o de engrandecimento do seu eu banal. Ninguém aqui tá trabalhando só pro frater não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. No fim das contas, todo mundo aqui tá trabalhando pro Danilo Nóbrega, pro Rodrigo Vinoli, sabe? Pra onde nós deitamos a nossa identidade. Não vou falar isso só pra ninguém bater no martelo na minha cabeça, mas por mais que exista uma relação evidente do porquê você escolhe tal nome, porquê isso, porquê aquilo, e das relações que vão se estabelecer a partir dessa identidade e de outras que você for criar, ainda assim, todo mundo, colocando de uma forma muito rasa, todo mundo quer ser melhor no seu eu, que você se encara como o seu eu.
Por mais que você queira trocar ele. Entende o que eu quero dizer? Não, pelo que eu entendi, assim, apesar dos pesares, tudo que você faz no meio mágico, seja subir um moto, ou enfim, tudo que eu, Felipe, fizer é pra refinar o Felipe. Exatamente. Uhum. Exatamente. Entendeu? Não é pra refinar o Frater não sei o que é meu moto, tá ligado? Exatamente. Você não vai falar? É pra refinar o Felipe. E é isso. Exatamente. É quando o mundo mítico trabalha em favor do mundo social e do mundo pessoal, e principalmente quando você não autoriza o mundo social e o pessoal de sugar, de eliminar o seu mundo mítico. É o contrário que tem que acontecer. Se tornarem o seu mundo mítico. Também. O cara fica noiado com as coisas, sabe? O trabalho, não sei o que, aquele cara que fica tão ligado àquele ambiente, se você desloca ele daquele ambiente, ele seca. O Phil Heine, ele vai falar que a ficção ela pode ser uma excelente porta para a imaginação, né? E que experimentar um mito é se deixar transformar por ele. Né? Então o ambiente ao nosso redor. Então, assim, ele vai dizer que todas as vezes que a gente está interagindo com um mito e aquilo dali nos toca e a gente, né, tem essa troca ali, nós estamos trazendo um pouco dessa mitologia para a nossa formação emocional e também para o nosso comportamento social. E aí também é com base nisso que esse mundo mítico ele vai conseguir servir não de subterfúgio, não de fuga, não de escape, mas sim de um plano de projeção, de potência, de motivação, de ímpeto e ter ali como uma estrutura justamente para a gente conseguir fortalecer a nossa personalidade, os nossos objetivos e conseguir manifestar de fato a nossa essência, a nossa potência, né? Sobreviver a essas 10, 12 horas de trabalho por dia para conseguir de fato manifestar o Danilo, o Felipe, o Rodrigo e o José Lucas. Sim. No final das contas, né? Lembrando que até Gelo é um personagem, né? O Gelo não é quem você responde quando você diz eu sou. Quando mamãe chama, ela tá chamando, né? Nós estamos falando aqui do mítico e dos objetos que compõem ele. Nós podemos dar um passo além, começar a falar de simbolismo e de como o Phil Heine trata esse simbolismo e consequentemente, o Rod já deu uma ponta, né? Ele dá um escape, um respiro muito grande pro que a gente chama de pop magic. Eu acho curioso como o pop magic tantas vezes é tratado exclusivamente como a utilização de objetos culturais, porque sim, não se encontra o valor disso. E o que eu quero dizer? Vamos citar algumas coisas. Qual é o valor da obra do Lovecraft? O valor da obra do Lovecraft é que ele nomeou relações amorfas, inumanas, alheias, poderosas, absolutas, sabe? Ele nomeou o amorfo sem fazer com que esse amorfo se tornasse objeto. Quando você pensa em Cthulhu, você pode até pensar em determinadas características animais, mas você pensa, inclusive o Heine vai falar algo muito semelhante a isso, se não isso mesmo. Mas você pensa em características animais porque você pensa no que você tenta imaginar, você recorre ao que existe de bestial na natureza. Se a gente for um passo além, quando eu falo Yog-Sothoth, mesmo que você tenha um contato com a literatura Lovecraftiana, você terá dificuldades de pensar em algo. Entende? Esse é o valor da obra do Lovecraft. E você pode trabalhar com esse valor, independente de trabalhar com os objetos. A grande questão da pop magic, a meu ver, é você poder lidar com algo que não tem forma, ou ainda não tem forma, pelo viés artístico, entende? Ou seja, ter acesso a algo que ainda não se tem acesso. Como o Sper mesmo fala, o artista tem contato antes com o real. Todo o resto vai ter contato depois. Eu acho que aí mora a chave. Aí mora a brincadeira, sabe? De você tentar um contato com um Sandman, por exemplo,
pouco importa exatamente os objetos ali envolvidos, pouco importa o fetiche do Sandman ser legal. Mais importa quais relações foram estabelecidas naquele objeto cultural e consequentemente, quais objetos foram ligados no mundo mítico, entende? Perfeito, cara. Pra gente dar uma avançada aqui, ó. Então a gente pode partir pro terceiro livro? Eu acho que podemos, porque o segundo livro ele é bem pontual nessa divisão entre os mundos, né? Não são vários tópicos. E a gente já falou da horizontalidade, lidando consigo a gente já falou, postura e o outro a gente já falou, de considerar tudo vivo, Aximundi a gente já então, pra gente passar pro próximo livro, fica uma ressalva pro ouvinte. Se você percebeu, o Phil Heine, ele vai cada vez falando menos sobre o que fazer, mais sobre como fazer. As técnicas, ele já deu no último livro. Agora, quando a gente passa pelo Andando Entre Mundos, ele bateu um papo com a gente sobre os lugares que a gente vai encontrar. O que a gente vai ver agora no Tocados pelo Fogo. Como é fazer tudo isso no nosso mundo. Você está ouvindo Cortex Cast em Vortex. No terceiro livro, como o Gelo falou, esse livro não é um manual, né? Ele vai falar sobre esse problema de como a gente pode viver e agir de uma maneira xamânica dentro dessa cultura de cidade, né? E como a gente pode recuperar esse papel funcional de forma que a gente possa, como indivíduo, exercer um papel relevante na nossa comunidade, né? Então, assim, aí ele traz uma questão de um workshop que ele deu sobre xamanismo urbano. Podemos ser xamãs urbanos, né? E se sim, como que a gente faz isso, né? Como que a gente pode escapar desse glamour do xamanismo para realmente poder ajudar as pessoas em caso de ataque psíquico, em caso de maldições, casas mal assombradas, situações que as pessoas precisam de cura? Como que a gente faz isso? Né? E todo o que o autor vai falar nesse livro é sobre essa capacidade de adaptação diante das necessidades de determinados grupos ou pessoas que forem aparecendo, né? Acho que como magistas do caos isso cria é algo compreensível pra gente, né? Essa abordagem bem eclética que é necessária e essa adaptabilidade às situações que vão aparecendo. E outro ponto também que o autor pontua é que a gente tem que lidar com um aspecto basicamente assim, se você está disposto a ser um xamã urbano, entenda que você vai ter que arregaçar suas mangas e você vai ter que dormir numa casa mal assombrada umas noites para sacar o que está acontecendo. Exatamente. O Phil Heine, ele conta uma experiência dele que foi a seguinte: ele foi representante de turma, acho que na faculdade, e ele tinha que falar em público, e apesar dele ter muito costume com isso, ele era péssimo nisso. Daí ele resolveu organizar, enfim, pelo menos ele organizava um bingo para pessoas alcoolizadas. Nesse momento foi quando ele aprendeu a falar bem. Quando ele aprendeu a, com qualquer discurso, ser o centro. E quando eu falo ser o centro das atenções, não pensem naquele empresário que fala para você gritar. Pensem na pessoa que é capaz de orquestrar os humores. Essa historieta, ela diz o seguinte: por mais que a prática seja o que vai te dar desenvoltura com os poréns, o que vai de fato te dar o poder sobre esses objetos é você passar perrengue. Sim. Eu super concordo. Eu acho que uma das coisas que o Phil Heine pontua e que são mais fantásticas que eu acho que como magista a gente tem que ter essa postura de vida, lidar com os terrores das outras pessoas é um negócio muito instrutivo, porque isso vai parar com o nosso drama, entendeu? Vai impedir que a gente fique dramatizando a nossa própria vida e transformando nossos próprios conflitos num grande monstro, saca? Lidar com o terror do outro ensina muito mais, muitas vezes. E é uma forma muito interessante de você usar o social pro pessoal, para não ser o pessoal, porque pode acontecer isso também, né? O pessoal roubar valor de todo o resto. Lidar com o social é uma forma muito eficaz de você olhar pros lados e ver que, peraí, tem
do amigo de lá tem um demonão muito mais bizarro do que o meu, Numa né? chuva de piroca, pega a menor e senta. E o ponto do autor aí é essa compreensão que, diferente de uma etnia onde o xamã ele está em relação com toda uma cosmologia e um conjunto de divindades específicas, vamos colocar dessa maneira, quando a gente está pensando em xamanismo urbano, as nossas cidades são nossos próprios mitos, né? Uhum. E são essas cidades que estão constantemente reescrevendo como a gente vai viver, e são elas que têm os nossos piores demônios, né? Abuso infantil, droga, pobreza, estupro, incesto, né? Então, a gente tem que, como chamamos urbanos, saber também lidar com esse tipo de coisa, e como o autor coloca, que eu achei bem interessante, que o xamanismo ou qualquer prática mágica é uma forma de aperfeiçoar a nossa habilidade de sobrevivência, tanto individualmente como em grupo. Exatamente, é maravilhoso. Não, e principalmente ele evidencia o seguinte: não importa o que você faça, você não vai estar apartado do seu meio. Não adianta. Você pode ser o iluminado, maravilhoso, maravilhindo, o senhor do não sei o quê. Cara, a sua cidade, a roupa que você veste provavelmente é fruto do trabalho escravo. Então, sabe? Você achar que você está apartado disso é uma tolice. E aí ele vai trazer, a partir dessa crítica toda, a partir desse susto todo, ele vai te dizer exatamente, sobreviva e como ser relevante. Como ser relevante, a resposta para isso é exatamente como ser protagonista num bingo de bêbados. Ele fala dessa técnica de você criar um escudo, né? E um escudo, ele não tá falando de escudo de proteção, ele tá falando, na verdade, de uma mandala ao seu redor para você definir em várias áreas, aspectos da sua vida, aonde você... quais são as suas posturas, como você está posicionado nelas e como que você pode mudar isso aí. Então, se a gente está falando de ecologia, se a gente está falando de reinventar, se a gente está falando de tornar o mundo mais sustentável, você pega aí o exemplo que o Danilo deu, de olhar as suas roupas, as roupas que você usa, e aí depois você pega na questão da alimentação, quais são os alimentos que eu consumo, o que eu faço com o meu lixo, como que eu comporto em relação à minha água, e aí, em outros termos, né, como que eu me porto enquanto uma pessoa sustentável ecologicamente dentro dos meus pensamentos, dentro da forma como eu me comporto com outras pessoas, né, como que o meu comportamento, os meus hábitos cotidianos, eles vão impactar para o bem-estar tanto ambiental, tanto ali né, ecológico mesmo, quanto um bem-estar social, um bem-estar emocional nesse contexto todo, né? Esse planejamento que ele dá, né, esse escudo, ele nos dá uma perspectiva um pouco melhor. Tem muitas obras ocultistas que falam sobre isso, né? O Espelho Negro, o Espelho Branco lá do Franz Bardon, tem várias outras obras que exploram esses aspectos, mas é uma forma de você conseguir mapear a sua consciência, a sua relevância no mundo, né? Eu acho interessante ressaltar que, ouvindo exatamente as frases, o texto do Ródio, que ele acabou de falar, parece muito fácil um caminho para virar um noia, né? Mas a forma que Parece. Porque você está o tempo todo preocupado demais. Isso pode ser um caminho para você se liquefazer em preocupação. Mas aí o Heine, ele dá um remédio para isso, que eu achei muito curioso, porque é um remédio que você escuta entre Wiccas falando, e é um remédio em que, por exemplo, no ambiente telêmico, velho, ele é muito avançado. Vamos lá. Ele inverte a relação holística. O que eu quero dizer com isso? Ele vai olhar para todas essas coisas e vai falar, trate isso a partir da chave mítica. Tem atuação factual e trate essa atuação factual a partir da chave mítica. Por que eu tô falando que isso é a inversão dessa relação holística? Porque é quando você vira e começa a interpretar tudo como uma relação de você com Deus. Supostamente tá muito lá pra frente, né? Aí você escuta, quando chega um Wicca, por exemplo, na comunidade ocultista mais, né? Aí a pessoa olha o passarinho e fala, nossa, o passarinho... Ela pode fazer isso uma forma mais esquizotérica, ou ela pode fazer isso de uma forma um pouco mais sensível. E a forma que nos importa aqui é a forma sensível.
E ela tem esse comportamento de olhar para o mundo e tratar o mundo com horizontalidade, como nós falamos antes. E isso nos soa muito estranho. Para a comunidade ocultista em geral, isso soa muito estranho. Sabe? É curioso que isso é essencial para o xamanismo. Tá. É curioso Mas, que Danilo, isso é muito vamos lá. essencial. E aí, como é que isso se aplica para a cidade? Como isso se aplica na cidade? É exatamente o que o Rod falou. É para você estar atento. Você tem que estar atento e trabalhando a partir de uma chave mítica, nas ruas, no mendigo que fala com você palavras aleatórias, Tá, sabe? então quando E por aí o vai. mendigo chegar e falar que você tem que cuidar melhor das suas amizades, o que você vai fazer? Olha, no mínimo você vai anotar isso e ficar de bizu. No mínimo. Você não pode, é o que eu falei, você tem que tomar muito cuidado, porque isso pode ser um caminho pra noia, Mas você tem que tratar aquilo ali de alguma forma, porque é uma relação que aconteceu. Se você ignora ela, você se aparta de algo. Então, vamos dar uma avaliada aqui agora, numa questão do desglamour das coisas. Boa parte do que a gente aprende sobre magia é sobre conferir sentido, né? Colocar mais informação dentro do sistema. O Heine, ele é particularmente feliz quando ele alerta que, acima de tudo, as coisas não precisam ter um encantamento adicional do que elas já têm. Por exemplo, quando ele fala da cura, né? O que é uma cura desglamourizada? É quando você entende que muitas vezes, para lidar com uma pessoa que está em, sei lá, situação de rua, você vai ter que lidar com uma pessoa que está cagada. Para lidar com alguém que passou por... Cara, pense em qualquer problema que você quiser. Aquela pessoa, ela tá suja e você vai ter que lidar com aquilo. Isso não quer dizer que você deve operar num ambiente insalubre, mas quer dizer que você tem que estar atento a todo momento pro preço e o gosto que as coisas têm. E não é para fazer cara feia. E nem para esterilizar o ambiente. É disso que eu tô falando. Bom, nisso, o Phil Heine ele vai traçar, durante esse terceiro livro, realmente funções que a gente pode assumir, né, ou aspirar, e em que espaço essas funções são melhores exercidas, né? Então ele vai falar de, por exemplo, que já assumiu uma posição de um xamã feiticeiro, né, ou um xamã sacerdote, ou um xamã... O que eu mostrei aqui, que é uma palavra que eu não conhecia, o xamã mitógrafo, né, que é um xamã urbano, que ele é responsável por recontar e aumentar o repertório mítico dos grupos em que ele está inserido. Sabe quem que é esse xamã? Um guardião Não, da memória. É o velho, mano. É o tiozinho do bar, que quer ficar contando história que você não quer ouvir. Sabe quem é o xamã? Nesse aspecto, é o mendigo que te parou. Calma lá. E te falou de algo que você não tem capacidade de ver. Eu sei que tô exagerando. Esse exemplo que você deu, ele é muito importante desde que ele seja bem diagramado. Esse mendigo, ele é um espírito. Ele é uma voz. Quando você tá preparado para ouvir, qualquer doido cagado vai te passar uma mensagem. Não tô falando que você tem que fazer o juramento do abismo antes da hora. Eu tô falando que a hora que você se compromete a viver o mundo vai falar com você querendo você ou não. Só que se você não der atenção pra ele vai começar a ficar quieto. E essa é a grande jogada do xamanismo moderno. Nesse sentido, eu achei muito interessante o que o autor vai chamar de cicatrizes sociais, né? E mais do que tentar agir especificamente num problema da cidade, né? Ele dá o exemplo de um ritual que eles fizeram com diversos grupos e espalharam panfleto em todo lugar, né? Que a função era atuar na mente coletiva da cidade, né? Não atuar tipo, vamos resolver o problema da pobreza, mas não, o que a gente pode fazer nesse problema? É que existe um mito que sustenta uma concepção de mundo, então a gente tem que atuar num nível mítico, ritualístico, para assim afetar magicamente a mente coletiva de uma cidade ou de uma determinada religião, enfim, e começar
a causar mudanças numa rede de relações. Para ser mais simples, vamos lá. Em vez de você virar pro seu vizinho e falar, pô, cara, não seja violento com minorias, etc e tal, porque ele vai se colocar numa posição de defesa imediatamente. Não que isso não seja importante, eu só vou dar uma outra chave. Pega um cachorrinho e dá pra ele. Se ele não aprendeu que é ser amoroso com isso, ele não vai aprender mais. Ou então você deixa esse cara ouvir de como que você arrancou as bolas com canivete do último cara que bateu na sua vizinha da casa que você morava. É uma opção também, por exemplo. Não, e é uma opção tão válida quanto a que eu falei, tá? A diferença é que você é canceriano e eu tenho ascendente escorpião. Falando assim, parece que você tá levando o argumento ao ridículo. Mas não é. Não é. É a mesma coisa. O cara vai experienciar aquilo como uma ficção que vai reverberar nele. E é isso que importa. Ou ele muda pro bem ou ele muda pro mal. Ou o próximo a perder as bolas é ele. E aí a gente volta na cura desglamorizada. Tem horas que o xamã vai ter que arregaçar as mangas e fazer coisas físicas. Como, por exemplo, entrar na casa desse cara quando a mulher estiver gritando. E fazer coisas feias. Para além de fazer coisas físicas, às vezes o xamã terá que fazer coisas feias. Coisas que talvez ele precise de um outro xamã pra curar ele depois. Por isso que comunidade é importante. Sim. Sabe o que eu acabei de me ligar, cara? A forma como a gente trata esquerda e direita aqui, foda-se, né, velho? O que importa. É que no caso do xamã, velho, ele não pode abrir mão de recursos. Não, exatamente. A característica de ser um nômade espiritual, vamos colocar assim, já cagou quilo em cima de determinadas categorizações que nos são muito comuns. Porque assim, se a gente pega uma definição... É o que o... Desculpa, mas é o que o Rod fala, né? No fim das contas, tudo é a mesma coisa, gente. Por isso que a gente é caoísta. Por exemplo, se estivesse ouvindo o Rod no Foco de Pestilência ou no Papo na Encruza, eu acho que ele dá uma definição diferente. O que eu queria falar disso? Sob diversos pontos de vista, esse negócio de atuar pela comunidade parece uma coisa muito RHP. Só que quando a gente vê os métodos e as éticas e as estéticas do xamã, elas são deveras LHP. Por exemplo, quando a gente pensa o lance de trabalhar a partir de ossos e de gente morta, tá ligado? A diferença mais estética que qualquer coisa, né? Eu não acho que isso seja LHP, não. Isso que eu tô falando, é a diferença muito mais estética do que qualquer coisa. O xamã, ele não vai fazer nem cara de mal, nem cara de bom, é isso que importa. Eu acho que não aplica essas definições morais do xamã. Inclusive, uma coisa que me incomodou muito em vocês falando, quando vocês falaram que o mendigo pode ser o xamã, ou que o tiozinho do bar pode ser o xamã, eu discordo completamente. Eu acho que eles podem ser mitógrafos, né? O mitógrafo, quando ele apresenta... mas o xamã que a gente estava falando é o xamã mitógrafo. Quando ele apresenta a figura do mitógrafo, ele está apresentando a figura de um produtor de um nexo de conceitos dentro desse aglomerado de ideias coletivo. Desse coletivo que se sobrepõe ali na realidade consensual, que anima uma certa egrégora, que anima um certo coletivo. O xamã, ele não é um mero produtor de conteúdo dentro da linguagem do Phil Heine. Ele interage com isso de forma direta. Tá? Então o mendigo ele pode fazer parte do cenário, mas ele tem as limitações dele enquanto o estigma social a que ele é julgado, o tiozinho do bar a mesma coisa, que os papéis sociais deles são fixos demais para que eles consigam realmente alternar nas relações de poder e nas relações empáticas. Tá? Então é o que ele chama de um mundo mitológico fixo, né? Que é quando você está confortável o suficiente com suas crenças, com seus hábitos, com o que te circunda, para você conseguir realmente fazer essa relação de alternância e pensar por outros túneis de realidade. O xamã, necessariamente, ele vai poder trafegar por esses mundos mitológicos justamente para ele conseguir assumir diversos papéis diferentes dentro dessa hierarquia social e fazer essa diferenciação. Então, nenhuma pessoa que ela tem um papel social fixo por demais ou ideias por demais fundamentalistas vai conseguir de fato ser xamã, porque essa sobrecarga que as pessoas atribuem e projetam nela vai impedir, vai limitar
essa fluidez que o xamã teria. Né? É por isso que o Phil Heine ele fala que ele é muito cuidadoso com quem ele atribui esse termo, né? Esse título de xamã, porque ele fala assim, embora eu utilize técnicas de xamanismo urbano, embora eu esteja escrevendo esse livro, eu não me considero um xamã, porque eu acredito que existem atributos e existe uma fluidez que nem todos conseguem contemplar. E é essa a birra dele que ele tem justamente com esse movimento New Age que produz xamãs por curso, igual a galera lá do Papo da Encruzilhada fala, né? Sacerdócio de Umbanda. Então, eu acho que... Não, a sua colocação foi muito boa. A sua colocação foi muito boa, que ela realmente inseriu algo que a gente estava deixando passar, que é a volatilidade, né? Eu falei isso errado, mas vocês entenderam. Quando a gente está falando dessa questão de papéis sociais e do quanto que isso é importante para essa volatilidade, tem muito do que a gente discutiu no nosso primeiro córtex dos túneis de realidade de Robert Hunter Wilson, né? Acaba que a gente acaba se tornando escravos das nossas crenças, dos nossos túneis de realidade, e por causa disso, as crenças se tornam limitantes não apenas no nosso comportamento, mas justamente na nossa possibilidade de trocas, né, trocas de papéis ali no nosso ambiente social e mesmo no nosso ambiente interno, né? A crença, ela toma um papel maior, ela transborda da limitação do mundo pessoal e interno para o mundo social. Né? Fantástico, eu só queria colocar duas coisas. Primeiro, a descrição que eu fiz sobre a RHP, eu disse que seria estereotipada e eu não usei nenhum conceito moralista. Quando a gente pensa no uso dos ossos, nós estamos falando de energias densas. Mão direita também trabalha com energia densa. Sim, mas não com a mesma finalidade. Quando a gente pensa, por exemplo, nessa questão do mendigo que eu coloquei, nós estamos falando de um xamã mitógrafo, no sentido de alguém que apreende toda a história daquela comunidade por conhecer aquelas pessoas e fala de coisas que as pessoas não querem ouvir porque ele não está falando mais coisas com coisa. Por que ele não está falando coisas com coisa? Porque ele é o velho bêbado do bar. Mas ele só é o velho bêbado do bar porque ele passou por tudo que aquela comunidade passou. Então aquele cara é um repositório vivo de tudo que aquela comunidade é, no seu pior. E quando a gente começa a ouvir e a prestar atenção nessas pessoas que são tidas como desnecessárias e pesos sociais, nós estamos justamente lidando com a cura desglamorizada, que é lembrar da comunidade as coisas que ela quer esquecer sobre si mesma. Mas eu acho que existe uma romantização aí muito grande no sentido de considerar que essa figura desajustada ela seja o único repositório de poder, né? Não o único, mas se a gente estava falando do xamã mitógrafo, era exatamente dele. Pois é, eu acho que tira a palavra xamã. Então eu tô no autor. O autor usa xamã mitógrafo. O que falta a esse personagem... O autor não chama de xamã mitógrafo. Pra ser... Tá, gente. Vamos fechar essa quartinha. O que falta pra esse personagem ser, propriamente dito, um xamã, é a possibilidade de andar entre mundos. Pegando o gancho do Rod, citando o Anton Wilson, vamos começar a finalizar e falar dos vírus de linguagem, futuro, para poder fechar o programa. Quem tá abrindo o livro, por favor, fecha. Eu achei maravilhoso essa questão dos vírus da palavra, né, os vírus de linguagem. Primeiro porque, assim, ele já deixa claro que o objetivo de qualquer vírus é sobreviver. Né? E esse vírus da palavra ele vai aparecer como uma ideia, ou uma imagem, um conceito, um sentimento que vai aprisionar essa energia num hospedeiro que seja humano. A gente pode pegar o próprio clima das eleições do ano passado como exemplo disso. Nós temos vários exemplos, né? Sim. E o que eu acho interessante é esse ponto que ele coloca de mágica política. Né? Que para ele, política e mágica não são coisas separadas. Né? E que, na verdade, mágica política para ele é uma questão de ponto zero da política. Né? Se a gente está buscando ir para um lugar de sobrevivência que seja melhor, e o xamanismo é uma técnica, um modo de ser que visa uma melhor sobrevivência no mundo, essas coisas têm que estar juntas. Né? O xamanismo contra instituições e vírus opressivos.
Assim, faz muito sentido. O Phil Heine, ele é bissexual e ele tem atuação política nesse aspecto. A atuação política para possibilidade de performance, eu não sei nem se esse é o melhor termo, mas foda-se, sexual, é uma atuação política pela possibilidade de ser quem se é, sabe? É aquela história, não é crime existir, sabe? Então faz todo sentido ele colocar isso na figura do Marco Zero, sabe? E nós temos diversos chavões aí que são vírus. A gente pode falar de meritocracia, a gente pode falar até de pechas que são colocadas. O comunista, por exemplo, o termo comunista, ele é um chavão que desperta determinadas chaves na cabeça de um monte de gente que são chaves baseadas num vírus. Um vírus axiológico que distorce o que de fato isso quer dizer. É só a gente pensar, por exemplo, na maldição, como aquilo que se joga em uma pessoa e o corpo social passa a acreditar que é verdade. O xamã, ele tem tanto o poder de encantar como desencantar disso. Bom, acho que finalizando, a gente pode falar um pouco sobre o que o Phil Heine fala sobre como podemos olhar para o futuro, e ele retoma essa ideia do xamanismo como a mais antiga prática mágica, e algo que ele deixou em pauta ali foi que ele vai falar sobre o que seria um xamanismo tecnológico, né? Onde vai tratar de experimentos com computadores, vídeo, música eletrônica, efeitos luminosos, e também com algumas culturas marginais, entre aspas, né? Como cultura de tatuagem e culturas de modificação corporal. Eu achei bem... Estou ansioso. Cara. Nossa, esse negócio aí de tecnomagia... Dá conversa, não dá conversa. Esperem verão. Esperem verão, ou talvez não. Você quer falar mais coisa, Boinha? Acho que dá pra... Tá bacana pra fechar. Depois do livro, do terceiro livro, ele tem 2 brevíssimos ensaios finais, e onde ele fala a questão do poder e do fascismo psíquico, que está muito relacionado ao vírus da palavra também. E há um certo cuidado muito engraçado que eu achei que ele colocou, que é, entre aspas, citando o autor: chame a si mesmo de guerreiro, e um dia você chegará ao fim dos seus negócios com algo severo e inflexível. Isso é maravilhoso. Fim da história. Isso foi maravilhoso. E num outro ensaio que ele ressalta isso, né? A magia... você tem o xamanismo, aí você tem a poesia, o ritmo, a imagem, som, forma, e depois você tem grupos que trabalham a escrita, né? Então você tem o xamanismo como uma tradição oral, e você tem talvez o que a gente compreende magia como uma tradição escrita, né? E aí fica esse debate que infelizmente não dá para abordar agora. Fica esse debate para vocês discutirem nos comentários. Por sinal, nós gostaríamos muito que vocês utilizassem mais a caixa de comentários, porque ela é uma excelente... Ele é um excelente termômetro para a gente utilizar. E as caixas de comentários do Cortex estão vazias. Nós queremos feedback. Pessoal, esse foi o Cortex sobre técnicas de xamanismo urbano do Phil Heine. Esperamos que vocês tenham gostado. Quem ficou até aqui sabe que provavelmente leu o livro ou está interessado. É uma leitura que a gente ficou muito impressionado, muito empolgado. Várias vezes a gente falou, né, que o autor ele é muito delicado, ele é muito simples nas exposições dele. Então é um conteúdo que ele é muito, além de empolgante, ele conversa diretamente com os nossos anseios, apresenta técnicas que complementam aquilo que a gente já estuda em outros livros, assim. E a gente acha que a gente acertou né, nessa escolha aí. É um livro que se contrapõe pra caralho com o último Córtex da doutrina cósmica, né? Ele é muito mais fácil de ler, muito mais rápido, muito mais fluido. Nossa, né? muito bem colocado. E a gente tá experimentando, né, diversos livros muito diferentes, bom. fazendo esse ciclo justamente pra gente conseguir contemplar diversas realidades, né, Boim, né, Danilo, Gelo, o que vocês... Sim, sem sombra de dúvida. Eu tenho que falar uma coisa, porque, né,
todo mundo sabe que quem trabalha com a pauta sou eu, e eu tive uma alegria gigante, que foi o seguinte: vocês não têm noção do trabalho que o menino Boim fez no resumo dele. E vocês só terão noção do trabalho que ele fez no resumo dele caso vocês virem apoiadores. O Danilo tá falando isso porque a gente posta sempre lá no grupo fechado do Vortex as pautas todas, tudo bonitinho, né, Danilo? Os resumos da galera. Eu produzo a pauta e os meninos produzem resumos pessoais. E esses resumos pessoais, entenda o conjunto desses algos como um mapa mental não de cada um, e sim do programa em si, que busca auxiliar vocês a partir de várias visões. Eu pelo menos fico muito feliz com esse conteúdo. Eu acho que ele é muito legal, muito legal. E quando eu tenho contato, por exemplo, com o Resumo Fantástico, a gente fala resumo, assim, por uma questão de linguagem. É um fichamento, mesmo, não é nem resumo, seria mais um mapa mental. É um fichamento, exatamente. Então, galera, vale a pena, de coração mesmo. Isso é uma dica do tipo: leiam os malditos livros, não fiquem no programa. Também vale, né? O próximo Córtex é o Psicomagia, Alejandro Jodorowsky. Finalmente eu convenci os meninos. Sim, vamos tratar desse livro maravilhoso. Ele já tá no grupo do Vortex como PDF, você acha aí também na internet, não tão fácil, mas você acha. E Gelinho não estará conosco no próximo Córtex. Gelinho, fala um pouquinho aí. Um pouquinho aí! Foi combinado, né, logo no começo, como seria o Córtex, então a gente tá nessa fase de transição. Eu preciso dar atenção para outras coisas. E, infelizmente, eu tive que fazer uma escolha. E para fazer o Córtex acontecer com qualidade, eu optei por sair das gravações, das leituras e coisas desse tipo, para ficar nos bastidores, que é onde eu me sinto mais confortável. Eu ficava quietinho no computador, editando e fazendo piadinha com som. Peraí que acabou de chegar uma mensagem. Você gosta de BDSM? E aí é o Cine Dead Happiness batendo um no outro. Tá. O Gelo não estará mais conosco, mas eu, Danilo, Boim, a gente continua aí. Então, próximo mês, no início de setembro, tá saindo o novo Córtex com Alejandro Jodorowsky. Valeu, galerinha. Obrigado e até a próxima. Grande abraço e Inter. Fechou? Gente, rapidão. Recados finais. Se você gosta de iniciativas como essa e quer que coisas como Córtex continuem acontecendo e se ampliando, considere nos apoiar. Vá em apoia.se/VortexCauscast e veja qual cota de apoio se encaixa melhor no tipo de contribuição que você pode fazer. A partir de R$5 você já pode estar apoiando o Vortex e fazer com que essas atrocidades maravilhosas continuem acontecendo. Se você não puder nos apoiar dessa forma, você pode compartilhar, você pode divulgar, você pode trazer mais pessoas para o Vortex. O Vortex também precisa desse tipo de apoio, tá certo? E se você quiser nos acompanhar, nossas redes sociais estão todas aí. Nós somos Vortex Causcast no Facebook, no Twitter, no Instagram. Nosso e-mail é escrevaparaovortex@gmail.com. Ele pode ser utilizado, tá? Se chegar coisa lá, a gente lê e tal. Seria interessante ter uns feedbacks por lá. Agora que eu vou estar mais num quadro B, eu posso dar uma organizada nesse tipo de coisa. E é isso. Gente, agora vocês vão ficar aí com um relato da nossa maravilhinda Lenore. E é porque ela praticou durante um determinado tempo as práticas que estão presentes nesses textos. E nós achamos de muita valia, em vez da gente só falar e tudo mais, nós temos um relato de alguém que, como nós não tivemos como fazer ainda, um relato de alguém que de fato colocou a mão na massa com essa obra. Ela já até participou do Vortex, né? Uhum. Então, é isso aí. Pessoas, estou parando a gravação. Entendeu? Parei. Olá, meninos do Córtex, olá ouvintes. Venho aqui para falar para vocês um pouco sobre a minha prática como técnicas do xamanismo moderno volume 1, o Andando Entre Mundos do Phil Heine. Quero ressaltar aqui que eu pratiquei somente o início do Andando Entre Mundos. Fiz em conjunto com um amigo meu, Thiago Gomes. Olá,
Eu sou o Thiago. O livro começa com práticas de visão, som e olfato. Foi até onde eu e o Thiago praticamos. Não conseguimos dar continuidade na época por fatores externos. Enfim, as práticas que fiz envolvem plena atenção, foco em coisas específicas, sentir música no corpo, associação de memórias com aromas, etc. O interessante é que quase todos os exercícios são exercícios que envolvem elementos do nosso dia a dia comum. Isso é muito bom. Me lembro que quando eu iniciei as práticas dele, cheguei a pensar, nossa, isso aqui vai ser muito fácil. E de fato, não são exercícios difíceis. Mas com certeza a sua eficácia não é baixa por conta disso, né? Na época que eu me propus a trabalhar esse livro, eu estava vivendo um período conturbado da minha vida. Estava deprimida, também ansiosa, e acreditei que algumas práticas aumentariam essas sensações, pois elas te colocam exatamente vivendo de maneira completa a tua realidade, sabe? Mas as coisas não aconteceram como eu imaginei, não. As práticas não só me ajudaram a controlar todo o turbilhão emocional que eu estava vivendo na época, como também me ajudou a entender certas coisas importantes naquele período, o que me acalmou bastante. Trabalhando andando entre mundos, eu tive grandes aprofundamentos em questões minhas que eu nem sabia que existiam, coisas que remetiam à minha infância. Eu fiz descobertas bastante significativas para mim. Bom, essas práticas propostas pelo Phil Heine vão te levar a levantar questões sobre si e sobre o seu dia a dia, pois muito fica oculto pelo fato de estarmos constantemente em modo automático. Ao meu ver, a proposta do livro é justamente tirar desse modo automático e te colocar no aqui e agora, que é, no fim das contas, onde a gente tem que estar, né? É onde a gente pode efetivamente agir e fazer diferença. Os exercícios te trazem para essa realidade, te fazendo olhar plenamente para ela, sem fuga e sem medo, simplesmente fluindo no aqui e agora. Isso é um pouco da minha visão sobre trabalhar com esse livro. Eu ainda acho que cada pessoa que for praticá-lo vai ter suas revelações, os seus aprendizados, porque apesar de ser simples, acaba sendo bem amplo, como essas práticas podem atingir cada um. Eu cheguei a comentar com o Thiago que eu gravaria para vocês falando dessa prática, e ele me mandou um resumo do que esses exercícios foram para ele. Vou ler aqui para você. Eu não avancei tanto quanto poderia e gostaria nesse roteiro de exercícios, mas o pouco que consegui tirar dele me ajuda até hoje nas minhas práticas mágicas. Acho que a grande lição que se pode tirar do xamanismo urbano é o questionamento. Se o xamã faz a ponte entre a comunidade e a natureza, como ser um xamã num ambiente onde a natureza é suprimida e as pessoas não conseguem viver em comunidade? Através dessa reflexão e dos exercícios propostos logo no começo do livro, que inclusive me agradou bastante por ser imensamente prático, eu aprendi a ler o ambiente urbano. Desde como os ambientes se alteram de acordo com os horários e fluxos de pessoas, até como a própria natureza é moldada pelo ritmo da cidade. Como a fauna urbana se adaptou para a convivência com humanos e máquinas, como a flora consegue resistir aos avanços da cidade, etc, etc, etc. Talvez a maior habilidade do xamã urbano seja a capacidade de entender a cidade como um fenômeno tão natural quanto a floresta, já que ela é fruto da existência do animal homem e suas necessidades, e tirar dessa relação homem-meio os sinais que necessita para aprimorar a sua prática mágica cotidiana. Essa foi a visão do Thiago em relação às práticas. Bom, é isso, gente. Espero ter ajudado aí de alguma forma e ter despertado a curiosidade sobre as práticas desse livro. Também agradeço o espaço que vocês me ofereceram aqui para falar. Forte abraço, meninos. Beijão. E você vai se beneficiar muito ao tratá-los como entidades vivas. Técnicas do xamanismo moderno. Eu sou Danilo Nóbrega e todos os guerreiros impecáveis encontrarão seus piores inimigos. Gente, só um instante. Quem tá mexendo no microfone? Tava até com um certo chiado ruim demais durante. mesmo. Eu imagino que seja o Boim, né? Já que todo mundo se pronunciou. Tá com um bom chiado. Eu até fiquei com medo do chiado ser meu ventilador, mas acho que eu não estaria escutando, né? Talvez. Tá ainda Não. puxado? Tá zoado. Não, é esse barulho aqui, Boinha. Isso. A felaçãozinha. Parou. Parou? Uhum. Tá. Beleza. É a sua Minha bochecha vez, fazendo amor com o seu microfone. Isso. Não, vê se é isso aqui, ó. É, isso. Caralho, que... Mano,
Isso é, te juro, é de mexer o mouse de um lado pro outro. Aí ele vira e fala assim, eu tô com uma cuíca embaixo da mesa, né? Ah, gente, desculpa que eu tô com um instrumento de sopro dentro do quarto. Sei lá, sabe? Eu tô recebendo um parente, ele toca tuba. Eu super achei que não ia fazer diferença. Na reunião que a gente teve com o Tomita, a Bárbara tava tocando tambor. Vamos lá. Adiante, vamos aí. Boim, o que tem móvel no seu quarto? Por exemplo, mesa com rodinha, sei lá. Será que é do computador, mano? Será que Será que o será que computador não é do computador esse barulho, não? Seu computador tem manivelas e engrenagens? Porque é um atrito. É um atrito, é. Parece que tem alguém raspando em alguma coisa. Bom, e você fez banimento hoje? Só pra saber. Só invocação. Então funcionou. Mano, dá 5 conto pra que seja lá o que você invocou e manda o cara ir tomar um sorvete. Porque é um elemento, velho. Muito bom. Dá uma mariola pra sei lá o que, cara. 7 moedas prateadas. Tirei o... Sei lá, Que eu não curioso. tenho isso. Desliga a câmera e vamos ver se volta. Tá. Não. Subiu. Bom, então beleza. Bem, né, gente? Não vamos discutir com o troço. Vai que eles vão voltar. Bora lá. Mesma lógica da casa, né, Danilo? Do apartamento. Porra. Bora lá. Bora lá. Tá, Show. vamos aí. Ó, a gente parou aqui. É você experienciando o fato de você estar olhando. Ou seja, o mítico, ele duplica as duas relações e cria uma ponte entre elas. Por isso que o mítico, ele tá no meio. Gente, desculpa, é impossível ignorar, mas o Boim foi devorado pela criatura. Porque assim, ela voltou de leve. Vocês notaram que ela voltou de leve? Ela começou. Aí agora ela deu uma explosão que eu tô com medo. Se alguém tem o telefone da Bárbara, liga pra ela aí, porque eu acho que o Boim não é mais o Boim, não, cara. Sabe a coisa de outro mundo? Então, velho. Tá tudo bem. De coração, cara, você pode falar com a gente. Isso é o cano de arma na sua cabeça? O que tá acontecendo? Qual que é? Se sim, Qual que é o levante, sinal? balance a cabeça. A gente tá em áudio, né? Foda-se. Não, mas pior que eu tenho um sinal com meu irmão de tipo, se as coisas estiverem assim, fudeu, como a gente vai saber? Você não vai falar isso no programa, não, né? Não. Eu também tenho. Eu dou um salto pra trás. Se tiver tudo muito ruim, eu dou um salto pra trás. Aí o irmão do Boim entende o que você tá falando. Vamos voltar aqui, senhores. Vamos. Criaturas à parte, vamos aí. Ele voltou, tá de leve. Eu não tô ouvindo. Eu tô ouvindo, como tô? Tô com medo dele entrar no meu quarto. Tá, vamos lá, continua. Quem tava falando? Eu falei, mas eu finalizei. Até porque tem mais coisa, né? Vamos aqui por considerações. Simbolismo imaginário, nada como conteúdo criativo. Tô com uma dó do Boim, era que esse bicho pegar ele. Eu também. Peraí. Olha esse barulho, gente. Tem uma coisa que eu gosto. Gelo, desculpa, mas por favor. Vocês estão ouvindo que tá fazendo um Não, toque, tá, toque, cara, toque? tá arranhando agora, tá pior. É o espírito. Vocês abriram lá o Ouija e esqueceu de banir. A Bárbara Deve ter fez sido. isso Não, semana eu tô passada. perguntando Foda. porque eu tô começando Porra, a não entender o que foda. vocês estão falando. E eu quero saber se vocês têm esse problema. Não? Não, é que o Boim tá começando uma gira lá semanalmente na casa dele Minha e cara ainda tá fazer. firmando o terreiro, sacou? E Ainda o não tá negócio estabelecido, né?
Antes de melhorar, piora sempre. Que esse cara... Caralho, velho. Gente boa pra caralho, né? Tá, se eu não entender alguma coisa que vocês falarem, eu pergunto. Mas vai. Bom, então entrando no... Como o Gil falou, o princípio não é um... Este programa foi editado por @etnoesquizo.